Deus fez na sua vida por intermédio do homem de Deus. Amém. Irmãos, bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Diga-nos seu nome, sua idade, sua morada e nos apresenta as pessoas que estão contigo. Leonor Mondlane, vivo em Chumene, tenho 27 anos. Ela é a minha avó, ela é a minha tia, Fiquile e o meu avô. Amém. Glória Amém. a Deus. Irmão, o que Deus fez na sua vida? Deus fez um grande milagre na minha vida. De repente, a minha barriga começou a crescer. Minha barriga cresceu, então, depois calhou num tempo que eu ia para casa da minha avó, porque tinha uma minha tia lobolar. Então, quando eu cheguei em casa da minha avó, eu disse para minha avó que eu não estava bem, minha barriga estava grande. Então, isso era um sábado. Minha avó disse que era para virmos para a igreja no domingo. Mas no domingo, antes de eu vir à igreja, eu acordei e fui à clínica. Quando eu fui à clínica, foram fazer exames. Aqueles exames não acusaram. Fizeram outros exames que era para ir levantar na segunda-feira. Então, saindo da clínica no domingo, eu falei com meu avô disse que já estava aqui na igreja, eram 11. Ele disse que era para vir, eu vim. Então, quando eu cheguei aqui, estive com ele, depois ele me encaminhou nas obreiras, teve o culto, depois o pastor Chissano fez orações para mim e me deu água. Terminando o culto, eu fui para casa. Então, na segunda-feira, eu tinha que levantar resultados. Quando eu cheguei na segunda-feira na clínica, aqueles resultados que eu tinha feito no domingo, que era para levantar na segunda-feira, não acusaram. Então, lá fizeram outros resultados, que foi depois das orações, fizeram outros resultados que tinha que levantar na terça-feira. Então, voltei para a clínica na terça-feira, aqueles resultados acusaram que eu tinha tumor. Amém. Antes pedimos o estudo que nos mostre as fotografias enquanto ela estava com a barriga inchada, antes de fazer os exames. Podemos visualizar na tela como a barriga dela estava. Aqui estão as imagens da barriga dela enquanto estava inchada. Podemos todos ouvir o primeiro milagre que a nossa irmã recebeu. Ela diz que a barriga dela, do nada, começou a inchar e informou os avós que a barriga estava inchada. E aconselharam ela a vir à igreja, mas antes ela foi fazer exames numa clínica em que não teve nenhum resultado, não deu nenhum resultado e voltou para casa. E no dia seguinte, ela veio à igreja de novo, falou com os obreiros encaminharam ela ao homem de Deus, o homem de Deus orou por ela e voltou de novo ao hospital. E deram os resultados que era negativo e voltou a fazer outros. E aqueles que fez a segunda vez deram os resultados daquilo que estava a acontecer após a oração do homem de Deus. Amém. Uma forte salva de palmas para Jesus. Então, após acusar o tumor, o médico disse que as capacidades dele tinham chegado ao fim. Eu tinha que ir procurar um cirurgião, porque ele já não podia me ajudar. Ele me encaminhou para uma outra clínica. Então, quando eu cheguei na outra clínica, o médico me atendeu, depois ele me apalpou assim na barriga, perguntou quanto tempo eu estava assim. Eu disse que minha barriga cresceu aproximadamente um mês. Eu tinha 3 semanas já antes de completar um mês. Então, ele pediu para fazer exames. Fez exames, estava tudo bem, mas para poder operar, não podia, porque eu tinha plaquetas muito baixas. Então, tive que esperar. Tinha as plaquetas muito baixas, então tivemos que esperar para a operação. Então, naquele processo, deram
como é que eu posso dizer, uma dieta para seguir, para poder subir os níveis de plaquetas. Então, eu fiquei uma semana a seguir aquela dieta e vim à igreja receber as orações. O pastor Chissano, que estava sempre a fazer orações para mim, a me dar água. Passado uma semana, eu voltei à clínica. Quando eu voltei à clínica, as minhas plaquetas antes eram 62,6. E no mínimo, para poder operar, eu precisava de 150. Irmã, podia explicar isso com os documentos ali? Sim. Aqui eu fiz, quando eu fiz os exames, não sei se conseguem ver, está aqui 62, que era o nível de plaquetas. Mas depois, passado uma semana com as orações e a água, subiram para 442. Foi mais daquilo. Então, foi mais do que aquilo que os médicos precisavam, porque eles precisavam no mínimo de 150. Enquanto eu estava num estado crítico, só tinha 62, então subiu para 442. Então, quando os médicos receberam essas análises, viram que eu tinha 442, eles começaram a rir, mas eu só via eles que estavam a rir. Foi um sorriso contagiante, que eu até estava à distância, eu comecei a rir sem saber estavam a rir de quê. Então, quando eles vieram que já podemos marcar a operação, porque as tuas plaquetas subiram para 442, foi muito raro, porque eles não me deram nenhum medicamento, só me deram dieta de alimentação. Então, isso aconteceu porque eu estava a beber água, tinha orientações também, orações. E então marcou-se. Irmã, alguns de nós não percebemos o que são plaquetas. Podia explicar um bocadinho? Plaquetas são células que temos no sangue. Essas plaquetas servem para quê? Quando nós temos um corte, elas ajudam para não termos hemorragia. Então, se eu não tivesse plaquetas altas, eles não podiam operar, porque podiam operar eu perder muito sangue, até correr o risco de poder perder a vida. É por isso que era muito importante eu ter no mínimo 150 de plaquetas. Por mais que eu tivesse 150, tinham que me dar sangue e ainda me dar plaquetas, mas isso não era seguro. Seguro mesmo era eu ter um nível alto de plaquetas. E com a ajuda de orações, à medida que a irmã vinha aos cultos e bebia da água, Deus foi operando até atingir o nível em que os médicos queriam. Sim, foi um grande milagre E mesmo. mais, e foi mais. Sim. Graças a Deus. Foi Uma mais. forte salva de palmas para Jesus. Mais forte é para nosso Deus. Então, depois de ter esse número de plaquetas, marcou-se a operação. Só que marcou-se a operação, quando chega um dia antes da operação, o meu período veio. Então, eu liguei para o médico, eu disse para o médico que eu estava de período. O médico disse que não podia operar quando estiver de período, tinha que esperar o período passar. Então, se foi lá o período, quando chega outro dia já para operar, eu cheguei lá, fizeram outras análises para ver se está tudo bem, e as plaquetas continuavam a subir, já tinha passado de 442 para 497, aí já não havia nenhum risco mesmo, já estava tudo bem. Então, eu cheguei lá de manhã, eram por volta das 9, eles vinham me monitorando, medindo a atenção para ver se está tudo bem, e eles perguntavam se eu tinha dor, porque eu estava num estado crítico, mas não tinha nenhuma dor, estava normal, não me doía nada. Então, eles monitoravam, minha atenção estava boa. Quando chegou a hora de operar, o médico veio conversar comigo, perguntou, está tudo bem? Eu disse sim. Dói alguma coisa? Eu disse não. Ele ficou assim, não dói nada. Eu disse, não dói nada. Disse, não tens medo? Eu disse, não tenho medo. Ele me perguntou, confias o que? Eu disse, confia em Deus. Depois ele disse, tu tens muita força e a tua fé nos ajuda, nós também temos vontade de te ajudar, porque tu estás firme e a operação vai correr bem.
Então me levaram para a sala de operação, me colocaram anestesia, foi anestesia geral. Então eles me disseram que vou dormir. Me colocaram a máscara. Tipo, eu não estava preocupada. Quando eles me colocaram a máscara, eu senti assim um gosto de um chocolate. Eu até disse que isso aqui cheira a chocolate. Eles começaram a rir. Então eu adormeci, operaram, correu bem. Então depois da operação eles me acordam. Senhora Leonor, a tua operação já terminou, correu bem. Eu até fiquei tipo, já? Eu até disse a eles, já? Eles começaram a rir, disseram, já terminou. Me levaram para lá. E antes da operação, eu precisava de 500 mil para poder operar. Mas tinha que se pagar 270 mil de calção. Esse valor aí, sim, de depósito. Esse valor aí podia subir consoante o que for necessário. Eles deram uma cotação daquilo que tinham previsto para a cirurgia, mas aquilo ali, em condições normais, era subir. Então, saí da sala de operação, fui ficar na sala normal. Fui operada na sexta-feira, fiquei sexta, sábado, sem comer, sem beber, porque a última refeição tinha sido na quinta-feira, depois de ter vindo à igreja, por aí tinha comido às 22 horas depois de ter chegado a casa. Então, fiquei quinta, sexta, sábado. Depois da operação, o médico disse que não podia comer nem beber antes que o intestino comece a manifestar de tal maneira que tinha que começar a fazer barulho e soltar gases. É daí que eu podia comer. Então, fiquei sexta, sábado, domingo eu recebi a visita do pastor Chissano. O pastor Chissano foi para lá, fez orações para mim e ele me perguntou se bebeste água. Eu disse que eu não bebia água porque... Sim, eu disse que eu ainda não bebia água porque o médico disse que não podia comer nem beber antes do intestino manifestar. E o pastor Chissano pegou na água, me deu. Eu bebi, eu até quando bebi eu fiquei tipo... Fiquei com medo. Então eu bebi da água, fez orações e foi. Fiquei, acho que aquilo eram 16 ou 17. Eu adormeci, de noite o intestino começou já a fazer barulho, já comecei a soltar gases. Às 3 de madrugada pego no telemóvel, porque já tinha fome, mando mensagem para o médico. Eu ia dizer que o intestino já tinha começado a manifestar, sei lá o que, o médico não me respondeu, só veio já na segunda-feira. Foi daí que ele liberou a minha alimentação, mas antes, o médico veio no sábado. O médico veio dizer que eu estava num estado crítico, e porque aquilo já tinha rompido. Perguntou se eu tinha dor, eu disse não me doía nada, alguma outra coisa, eu disse não, estava tudo bem, mas eu acredito que isso aconteceu porque estava em orações, tinha orações e estava a beber da água. Por isso que isso aconteceu, porque não era normal no estado que eu estava. Não tinha dores e aquilo já tinha rompido. O médico disse que eu já estava a correr o risco de vida, mas eu não sentia nada. Só me sentia normal, pessoa normal, com barriga grande. E a irmã operou aonde mesmo? Diz? A irmã operou aonde? Em que parte do corpo? Operei, nós podem ver. Operei foi aqui na barriga, mas nos resultados vinha que eu tenho... Ela disse para sim. Nos resultados vinha que eu tinha tumor no intestino. Sim. Mas já quando foram abrir, que era mais complicado, quando foram abrir, foram ver que não estava no intestino, estava no ovário, de tal maneira que não foi complicado, só removeram tudo mesmo, só chegaram lá, abriram e tiraram, porque... Pedimos ao estúdio que nos mostre as fotografias do tumor que foi removido. E quantos quilos tinha? Eles disseram que tinha 5 quilos porque pesaram com um balde, mas eu acredito que eram 4 quilos aproximadamente aos 5 quilos.
Podemos ver na tela o que a nossa irmã estava a dizer, que o tumor já havia explodido mesmo dentro do organismo dela e que ela corria risco de vida. E até que os médicos admiraram porque que ela não estava com dor, não estava a sentir nada, porque ela praticamente, talvez em alguns minutos ou dias, poderia não estar mais cá conosco. Mas a irmã diz que não sentia nada, mas porque ela recebia orações e também bebia da água ungida. Amém. Uma forte salva de palmas para Jesus. E não só, a nossa irmã estava a nos dizer que após ter operado, ter removido o tumor, o médico disse a ela que não podia comer, não podia beber água, até que soltasse gases. E ela ficou alguns dias, após o homem de Deus ir ao hospital. Enquanto isso, o estudo pode nos mostrar a fotografia do homem de Deus enquanto orava para a nossa irmã. Ela explicou o homem de Deus disse que estava tudo bem, que ela poderia comer e que ela ia soltar gases. E não levou muito tempo, a nossa irmã soltou gases que até informou o médico. Ali temos a fotografia da nossa irmã a receber a oração do homem de Deus. Amém? Uma forte salva de palmas para Jesus. Amém. 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 Nem que a igreja estivesse cansada, depois de ver aquele testemunho, tinha que acordar. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, é neste momento em que a fé mostra a sua importância. Não sei se entendemos bem quando a nossa irmã disse, os médicos ficaram felizes com ela porque não tinha o espírito abatido. Aleluia. Amém. Você só por ter um problemazinho, ei Nafa, ei, estou a morrer, está aí. Tinha um peso de mais de 4 quilos dentro dela mesma. Mas ainda assim, pela graça de Deus, ela manteve a fé. Amém. Amém. E eu hei de ler aqui. Provérbios 18, versículo 14. A Bíblia diz, a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Aleluia. A vontade de viver é que vai manter a vida do doente. Mas se o doente desanima, já não há mais esperança. Aleluia. Você pode estar a passar... não estou lhe ouvir bem desta vez. Amém. Amém. Oh, não importa o que esteja a passar, meu querido. Mantenha a vontade de viver. E isso é que vai ajudar a si mesmo para poder receber a cura. Não pense que isso que está a passar é o fim. Não. É mais uma fase da sua elevação. É um espaço que Deus te dá para poder reconhecer a sua graça. E eu quero crer, ela disse muito bem no começo, foi ouvir que devia ir à igreja em casa dos avós, mas agora em diante, por causa do milagre que foi operado na vida dela, ela já não precisa da voz do avô, dos avós, porque a voz de Deus já está falando com ela mesma. Aleluia. Amém. Sempre que olhar para a barriga, há de se recordar da voz de Deus. Não porque vai ser dor, não vai ter dor, mas porque Deus operou um milagre instantâneo. Amém. Amém. Depois que forem a ver a cicatrização da barriga dela, vocês vão abrir a boca, porque o Senhor é que está a operar, não é o homem a operar. De como operaram a menina da barriga toda aberta, ou a barriga toda aberta, não podia aguentar ficar de pé este tempo todo. Mas como a intervenção da mão do Senhor, está tudo muito bem. Amém. 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 Uma coisa também queremos lhe dizer, menina, você não vai ter contato da temperatura com essa operação. Aleluia. Amém. Não há de haver nenhuma comunicação contigo. Temperatura ao lado,
E você é filha de Deus do outro lado. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Louvamos a Deus. Podem continuar. E assim fui me recuperando até chegar o dia de receber a alta. Uma coisa que aconteceu, o médico veio para me dar a alta, eram 5 horas. Mas aquelas enfermeiras que estavam ali a trabalhar disseram que nunca aconteceu um médico dar alta a um doente às 5. Ele me deu a alta às 5, mas eu fiquei no hospital à espera de alguém que tinha que ir para lá para ir pagar, porque tinham me metido sangue, minha anemia estava baixa, então tinha que se pagar o valor de sangue. E eu tinha ficado mais 2 dias lá no hospital que não estavam incluídos naquela cotação, porque quando deram aquela cotação, deram cotação de internamento de 5 dias. Mas eu fiquei no hospital internada 7 dias. Então, fiquei lá à espera da pessoa que era para ir pagar, para poder me buscar. Então, quando vem o senhor da contabilidade, diz que, senhora Leonor, temos contas para ajustar. Então, quando ele vem, diz que tu tens o saldo. Eu perguntei de quanto. Ele disse que não é um saldo por pagar, é um saldo por receber. Eu perguntei como assim. Quando ele disse que tens de receber 12.000. Eu perguntei, e o sangue, porque o sangue eu recebi 2 saquetas de sangue, mais 2 dias de internamento. Ele disse que não era necessário, eu tinha que receber naquele valor eram 7.000 por dia, 14.000 de internamento, mais 28.000 de sangue, mas esse valor eles não cobraram. Pelo contrário, nos 270 que eu tinha pago no hospital, eles me devolveram 12.000, sendo que eles tinham dito que aquele valor ia subir de acordo com o que for necessário, o que for preciso. E assim foi, me deram um documento que eu podia levantar, mas eu acabei não levantando, porque como vou para lá para fazer consultas, análises, preferi deixar. E assim foi, eu estou me recuperando, não tenho esses problemas de temperatura. Você não está se recuperando, minha irmã. Você está recuperada. Já está. Amém. Não está se recuperando, você está recuperadíssima. Amém. Há uma parte que saltou, que me contaram, que você desmaiou de pé e não caiu. Por que não conta isso? É para mostrar que há um anjo, desde o primeiro dia que você pisou este lugar, os anjos deste lugar estão a controlar a sua vida. Me contaram. Se for mentira, também desminta. Não, não é mentira. Não é mentira. Não. E não disse bem que discutiu um pouco lá. Quando eu disse que iria lhe dar água do apóstolo Jacob, o médico disse para não beber água. Sim, sim. Como é que havia de soltar gás da cozinha se não tinha bebido água? Então, eu desmaiei porque eu não conseguia me levantar. Não podia estar de pé. Tinham colocado um dreno, depois da operação eles colocam um dreno para poder tirar a sujidade para fora, porque às vezes tem sangue lá dentro. E tinham me colocado um dreno para poder retirar a urina, porque como não podia estar de pé. Então o médico veio, disse que eu tinha que tirar o dreno da urina, tinha que começar a caminhar. Mas aquilo fui operada na sexta-feira. Me tentaram levantar no sábado. Ainda era muito recente, eu não aguentava mesmo estar de pé. Então, eles quando me levantaram, eu disse que eu não me sentia bem, eu tinha muita dor, mas elas estavam a seguir recomendações do médico, que disse que tinha que começar mesmo a caminhar. Então, eles me levantaram, que era para ir fazer xixi. Caminhei um pouco, só que quando estou para chegar na casa de banho, eu não aguentei, desmaiei, eles me levaram de volta para a cama. E no dia que o pastor Cissano foi para lá, ele queria me dar água mesmo, mas
Eu, como o médico disse que não comas e não bebas antes do intestino manifestar, eu disse que não. O médico disse que não era para beber nem comer. E o pastor Cissano me deu a água, a força, disse que isso aqui não é qualquer água, é água da cura. Esta. Disse que não era qualquer água. Ele me deu a água e deixou outra água ali comigo. E foi essa água que eu continuei a beber depois, já que o médico liberou. Mas eu tive manifestação do intestino após o pastor ter me dado a água e feito orações para mim. Amém. Então, recebi a alta, fui para casa. Quando eu recebi a alta, quando eu saí do hospital naquele dia, eu fui às compras. Fui às compras, não estava sozinha, estava acompanhada. Fui às compras porque após uma operação nós temos uma dieta por seguir. Fui às compras, depois das compras fui para casa. Dia seguinte eu estava acordada, andar normalmente. Mas tinham dito que não podia fazer esforço. E eu, quando falei com o médico que eu já estou a andar, o médico disse, não é possível. Estás com muita pressa. Eu disse, não, eu estou a me sentir bem, porque do jeito que eu estava, a ferida que foi aberta em mim, não era normal. Eu estou assim, mas fui operada há 2 semanas, mas já ando. A ferida nunca me doeu. Nunca me doeu. Então, seguindo, outro dia, quando eu estava a dormir, eu sonhei enquanto eu estava a ir para o hospital para ir tirar pontos. Quando eu chego no hospital para tirar pontos, o médico diz que não temos que abrir a barriga, porque na tua barriga tem algo, não está tudo bem. Então, mas não, foi antes, porque meu avô me ligou para saber como é que eu estava, sei lá o quê, e disse que o apóstolo Jack tinha ligado para falar com ele, mas eu não estava em casa do meu avô, eu estava na minha casa. Então, nesse dia que meu avô me ligou a dizer que o apóstolo queria falar comigo, foi na mesma noite que eu sonhei a ir tirar pontos, mas quando chego no hospital, o médico disse que tínhamos que reabrir a barriga, porque lá tinha algo, e assim foi. Ele abriu a barriga no sonho. Quando ele abriu, tirou um bebê e tirou um coração. Ele pegou no coração, meteu num colmen, meteu gelo e pegou na criança, me entregou. Então eu perguntei para o médico se era meu bebê. Ele disse que não, aquilo era ilusão, mas eu podia ficar com a criança. Então aquela operação não foi na clínica, foi num sítio diferente, numa coisa que eu não entendi, porque estávamos na rua, tipo uma caravana assim. Então ele me deixou ali e foi atender outras pessoas. Eu estava tão feliz com aquela criança que eu tinha nas mãos, que eu estava a controlar se ele vinha ou não. E eu fui despertar enquanto ele não veio para vir pegar na criança. Então, no dia seguinte, de manhã, meu avô me ligou e eu lhe expliquei que eu sonhei isso, mais isso, mais isso. Então, ele já tinha falado de antes com o apóstolo Jack, que o apóstolo Jack queria falar comigo. Então, meu avô me mandou o número do apóstolo Jack. Eu mandei, tive receio de ligar, mandei-lhe uma mensagem a me identificar. Então, o apóstolo falou comigo, disse que eu lhe expliquei que eu tinha tido um sonho assim, assim. E o apóstolo disse que eu tinha sido operada, mas ainda não estava bem. Aquele sonho que eu tive foi uma operação de Deus, que Deus é que estava a operar. Eu já estava bem. Então, ele fez oração, falou comigo e assim foi. No dia que o apóstolo falou comigo, quando dormi, eu sonhei enquanto vinham 2 pessoas na minha casa. Aquelas pessoas disseram que vinham amando do apóstolo Jack, que vinham cuidar de mim. Eu disse para aquelas pessoas que eu não preciso para cuidarem de mim, porque eu me sinto bem. Aquelas pessoas dizerem nada. Você
querendo como não, nós temos que ficar aqui. Eu estava muito aborrecida, porque eu me sentia bem, não precisava de cuidado. Como assim que estão a ver? Depois vem alguém, diz que quer cuidar de mim, enquanto eu estou bem. Foi a mesma coisa que aconteceu, eu disse, não, eu estou bem, não preciso de cuidados. Aquelas pessoas negaram, era uma mulher e um homem. Negaram e ficaram, eu até fui acordar toda aborrecida, mas epá, estavam lá. Graças a Deus. Uma forte salva de palmas para Jesus. Podemos todos nós ouvir que a nossa irmã recebeu uma operação física, mas faltava uma operação espiritual, faltava uma libertação espiritual. E assim foi com nossa irmã, pela graça de Deus. Amém. Uma forte salva de palmas para Jesus. Mãe, bom dia, mãe. Bom dia, obrigada. Bom dia. O que tem a dizer com o testemunho da sua neta? Eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque ela não despreguiçou quando ele disse que vamos à igreja. Logo ela levantou e disse, vamos lá. E pronto, ela cumpriu a igreja, de tudo da igreja, ela cumpriu. E estou feliz com isso, agradeço o Deus do apóstolo Jack, que pronto, fez o maravilhoso para a minha neta. E estou muito feliz, de verdade. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Irmão, o que tem a dizer com o milagre que Deus fez? Com o milagre que Deus fez com a... Bom dia, igreja. Eu só tenho a agradecer. E é tão engraçado que eu e ela começamos juntos a frequentar essa igreja e desistimos. Desistiram, não. Eu fui viver na África do Sul. Ela ficou aqui, acho que era aquela coisa de preguiça de continuar a vir à igreja. Então, continuamos, eu voltei, continuei, estou aqui de novo. E ela também teve que voltar por causa disso que aconteceu. Mas estou muito feliz porque ela realmente seguiu aquilo que tudo minha mãe disse, meus pais dissemos para com ela. Então, estamos muito felizes mesmo porque aquilo ela dizia para mim, tia filha, eu estou a sentir isso. Eu disse, não, deixa, isso Deus vai tirar isso. O Deus do apóstolo Jack vai fazer ministério da tua graça. E está aqui, é isso que aconteceu. Estou muito feliz por isso. Amém. Assim. Glória a Deus. Pai, bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. O que tem a dizer com aquilo que Deus fez na vida da sua neta? Estou sem palavras. Mas agradeço bastante tudo que aconteceu. Eu tinha toda a fé, porque muito passou neste ministério, presenciei pelos nossos irmãos, pelos testemunhos, e eu tinha certeza que, de facto, havia de correr tudo bem. Amém. Glória a Deus.